Biografia de Pelé. Pelé, 1940, é um ex-jogador brasileiro de futebol. Conhecido como Rei Pelé, encantou o mundo com seus dribles e passes. Foi designado embaixador mundial do futebol. Foi eleito o atleta do século. Levou o Santos Futebol Clube, onde atuou por mais de 2 décadas, a ganhar mais de 40 títulos. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista, ganhou o título 11 vezes, onde 9 foram consecutivas. Foi artilheiro da Taça Brasil, da Taça Libertadores e do Torneio Rio-São Paulo. Fez sua estreia na seleção brasileira com apenas 17 anos, incompletos, onde só se despediu em 1971. Jogou no New York Cosmos de 1975 a 1977. Foi ministro dos esportes entre os anos de 1995 e 1998. Infância. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, Dondinho, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Desde pequeno Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944 mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Início da carreira. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955. Santos Futebol Clube. Ainda em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos FC, pelo também jogador, Valdemar de Brito. Em jogo-treino, Pelé fez 4 gols, onde seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Na contagem de 1000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado. Pelé levou o Santos a conquistar muitos títulos. Em 1974 fez o seu último jogo com a camisa do Santos. Títulos conquistados no Santos. Bicampeão da Taça Libertadores da América, 1962 e 1963. Bicampeão mundial de Interclubes, 1962 e 1963. Campeão da Taça de Prata, 1968. 5 vezes campeão da Taça Brasil, 1961, 62, 63, 64 e 65. Quatro vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa Rio-São Paulo, 1959, 1963, 1964 e 1966. 25 títulos de torneios no exterior. Seleção brasileira. Pelé fez sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Roca, no jogo contra a Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde marcou seu primeiro gol pela seleção, porém o Brasil perdeu por 2-1.
Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou sua marca. Nos 2 primeiros jogos ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida, contra a União Soviética. Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou 2 gols quando o Brasil foi campeão mundial vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. No jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970 no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Pelé. Na final, Brasil e Itália entraram em campo na disputa pelo tricampeonato mundial e consequentemente a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em uma cabeçada, Pelé abriu o placar. Em seguida, a Itália empatou. No segundo tempo, Gerson fez 2-1, Jairzinho fez 3-1 e Carlos Alberto, em uma bola rolada por Pelé, fez 4-1, conquistando o tricampeonato e definitivamente a taça Jules Rimet. Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira e sua despedida se fez em 2 jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho, contra a Áustria, no estádio do Morumbi, São Paulo, que terminou empatada em 1-1. A segunda partida foi no estádio do Maracanã em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2-2. Pelé, que atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida. New York Cosmos. Pelé jogou também no New York Cosmos no período de 1975 a 1977, ano em que conquistou o campeonato da Liga Americana, NASL. A última partida pelo time americano foi no Giants Stadium em 1º de outubro de 1977. Foi eleito presidente honorário do New York Cosmos. Número de gols de Pelé. Santos. De 1965 a de 1974 a 1.144 jogos, 1.124 gols. Seleção brasileira. De 1957 a 1971, 114 jogos, 95 gols. Cosmos.
De 1975 a 1977, 108 jogos, 63 gols. Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira, conquistado em 1.366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti, no jogo entre Santos e Vasco. Aposentadoria. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1994 foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco. Em 1995 foi nomeado ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como Lei Pelé. Prêmios individuais. Bola de Prata, Copa do Mundo, 1958. Chuteira de Prata, Copa do Mundo, 1958. Atleta do Século, pelo jornal L'Équipe, 1981. Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico, Rainha Elizabeth II, 1997. Futebolista do Século, Unicef, 1999. Melhor Jogador do Século, FIFA, 2000. Vida pessoal. Pelé foi casado com Rosemary dos Reis Choubi entre 1966 e 1980. O casal teve 3 filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edinho, que também se tornou jogador de futebol. Em 1990 começou o namoro com a Cira Nascimento, com quem se casou em 1994 e tiveram filhos gêmeos, Joshua e Celeste. O casal se separou em 2008. Em 2016 casou-se com a empresária Márcia Sibélia Ock, com quem namorava desde 2010. O jogador teve 2 filhas fora do casamento, Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006, e Flávia Kutz. Ambas só conseguiram reconhecimento da paternidade através dos tribunais. Saúde. Em 2012 Pelé se submeteu a uma cirurgia nos quadris. Passou ainda por mais 2 cirurgias, uma em 2015 e outra em 2017. Com dificuldades para andar, passou a se locomover em uma cadeira de rodas. Em 2018, esteve em Moscou para o sorteio da Copa do Mundo da Rússia, quando foi fotografado ao lado de Vladimir Putin e Diego Maradona. No dia 2 de abril de 2019, depois de se encontrar com Mbappé, jogador do PSG, Pelé foi internado em um hospital em Paris. Ao receber alta, Pelé retornou ao Brasil e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com infecção urinária. Recuperado e morando no Guarujá, litoral de São Paulo, Pelé segue a quarentena por causa do coronavírus. No dia 23 de outubro de 2020, ao completar 80 anos, Pelé declarou: "Agradeço a todos os que me mandaram cumprimentos. Agradeço a Deus pela saúde de chegar aqui lúcido.
Em todos os lugares do mundo em que chego sou bem recebido, as portas sempre estão abertas no mundo todo. Espero que, quando chegar ao céu, Deus me receba da mesma maneira que todos me recebem hoje graças ao nosso querido futebol.